A suspensão dos trechos da desoneração da folha já podem começar a afetar as empresas no próximo dia 20. E para saber o impacto disso na área da tecnologia, a gente conversa agora com Afonso Nina, executivo da Brascom, que é a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais. Senhor Afonso, muito boa noite, obrigado por participar da nossa entrevista aqui em pleno feriado, porque o assunto é urgente. A gente tem esses termos complicados, né? Desoneração, alíquotas, mas simplificando, bom, vai ficar mais caro para um setor que está dentro do guarda-chuva de prestação de serviços, o setor de serviços, que é uma das rodas motrizes do nosso PIB. Passo a palavra para o senhor aí para esclarecer para a gente como é que vai ficar o setor do senhor daqui para frente. Ótimo, boa noite, Favale, boa noite, obrigado por me receber, boa noite a todos que nos assistem. Realmente esse é um assunto extremamente importante, não apenas para o setor de tecnologia, mas para todo o Brasil, para todos os setores da economia que são impactados pelas tecnologias que hoje estão presentes em todos os setores de atividade econômica e na vida dos cidadãos. Se você me permite, até para colocar um pouco de contexto, né, o termo desoneração não é o termo mais adequado para exprimir exatamente o que acontece, ou seja, não há uma desoneração no sentido de uma redução de tributos ou de uma falta de aplicação de um tributo. Existe uma substituição opcional, né, da base de cálculo, como foi explicado agora na reportagem, né, entre 20% sobre a folha, sobre os salários, ou uma contribuição sobre a receita bruta das empresas. Para as empresas que têm uma folha de pagamento com peso muito alto no seu custo total, e aqui nós estamos falando de 50%, 60%, até 70%, isso faz muita diferença. Para as empresas que também competem com o mercado internacional, onde você tem estruturas de custo sobre a folha de pagamento muito mais baixas que a do Brasil, isso também tem um impacto. E foi por isso que essa política foi criada ainda no governo Dilma, mas já tinha sido apresentada ao próprio presidente Lula quando ele ainda era presidente, e teve, né, o apoio do governo desde então, e prosseguiu com muito sucesso. Né? Hoje, os 17 setores que estão dentro dessa política de desoneração são setores que, só para pegar um recorte do ano antes da pandemia até hoje, ou seja, de janeiro de 2019 até agora, 2023, cresceram quase 20% a sua base de trabalhadores, enquanto os demais setores da economia cresceram em torno de 14%, uma média salarial em torno de 30% mais alta do que os setores não onerados. No caso específico do setor de tecnologia, esse crescimento da base de pessoas contratadas com carteira assinada, estamos aqui falando de emprego formal com carteira assinada, foi de 40%, né, com salários em torno de 2,5 vezes mais altos na média do que a média nacional. Então, isso tudo mostra o impacto positivo e o sucesso que essa política teve ao longo desse período todo. Voltar atrás agora é um retrocesso não apenas para o setor de TI, mas para o Brasil como um todo, porque você deixa de ter esse impacto positivo que faz com que as empresas tenham mais incentivos para contratar mais pessoas com carteira assinada. Então, nós estamos extremamente preocupados com o impacto que isso vai ter a curto prazo. Senhor Afonso, eu vou pedir para o Cristiano Vilela, que é o nosso comentarista aqui dessa noite, dar um pulo aqui. Enquanto ele se ajeita aqui no quadro dividido, eu lhe faço mais uma pergunta, senhor Afonso, que é a seguinte: os dados que eu tenho aqui, ou as datas, são bastante elásticas, né? Projeto criado em 2011, está terminando agora em 2024, seria para 2027. Não que eu queira ser alarmista, mas eu preciso me pegar aos fatos. Existe um risco de encolhimento do setor? Talvez esteja exagerado, mas de empresas de menor porte, né, os pequenos e médios produtores do setor de tecnologia e comunicação, eles podem fechar por causa disso? Alguns deles? Existe esse risco. Nós estamos falando aqui de uma medida que, obviamente, hoje afeta desde empresas, pequenos produtores de software, de soluções de tecnologia. Você fala, às vezes, de empresas, startups, empresas com 10, 15, 20, 50 pessoas, até empresas com 1.000, 10.000 ou mais pessoas trabalhando para elas. Então, afeta todas elas igualmente, mas você efetivamente tem um impacto muito grande nas empresas menores, né? E isso, com certeza, acaba tendo impacto por tabela, e eu quero reforçar esse ponto, para todos os setores do Brasil, porque hoje as tecnologias digitais fazem parte do negócio de todos os setores de atividade econômica e da vida dos cidadãos. Então, esse impacto, efetivamente, esse risco existe,
lembrando que nós estamos num momento em que o Brasil devia, pelo contrário, estar incentivando muito mais o setor de tecnologia, a criação e a inovação das tecnologias no Brasil. O Brasil já perdeu, nos últimos 30, 40 anos, a chance de ser um líder nesse mercado globalmente, e com isso nós vamos tornar ainda as empresas menos competitivas e ficar ainda no atraso tecnológico que, infelizmente, a gente tem tido nas últimas décadas em relação ao que a gente poderia ter. Sr. Afonso, eu chamei o Vilela aqui para compor a nossa mesa, vou passar a palavra para ele. Afonso, boa noite, satisfação falar com você. Boa noite. Afonso, segurança jurídica é algo difícil no Brasil. Infelizmente, para quem empreende no Brasil, tem que estar acostumado. Você vê que foi lida a notícia, foi tratada a notícia há pouco, de que a Receita já regulamentou, dizendo que a partir de 26 de abril já tem que recolher agora no próximo carnê, agora de maio. Então, segurança jurídica é algo muito em falta no Brasil. Mas, brincadeiras à parte, você entende que, eventualmente, essa onda, essa perda de empregos que o setor vai acabar tendo, ela pode, de alguma forma, afetar muito significativamente esse setor da economia e acabar fazendo, eventualmente, até com que uma mão de obra mais qualificada possa acabar buscando esses empregos no exterior e a gente, com isso, acabe fortalecendo o adversário? Não, com certeza, isso já vem acontecendo independentemente dessa questão da desoneração está sendo, esse passo atrás e essa insegurança jurídica que você colocou, que realmente é um cenário absurdo e impensado, ou impensável de ter no Brasil. Hoje o mercado é global, a pandemia trouxe o trabalho remoto de maneira forte e no setor de tecnologia, hoje nós competimos com o mundo todo pelos cérebros que estão aqui. Antigamente, quando a gente falava de fuga de cérebros, fuga de pessoas com formação especializada em tecnologia, significava que a pessoa saía do Brasil, se mudava para outro país, conseguia um emprego em outro país. Hoje não, sem sair do Brasil, nós já estamos perdendo pessoas que hoje trabalham para fora, são pagas lá fora, totalmente fora do radar, né, de qualquer arrecadação aqui no Brasil. Então, essa perda de cérebros, ela vem se acelerando. E o risco agora é disso acontecer de maneira ainda mais forte, porque as empresas nacionais vão ter menos condições de contratar de maneira formal. E dentro do nosso mercado também a gente vai voltar a ver com mais intensidade um fenômeno que já tinha sido bastante combatido pela política da desoneração quando ela foi implementada em 2011, que é a chamada pejotização, ou seja, você tirar uma pessoa de um emprego com carteira assinada e ela trabalhar como PJ, e isso acaba gerando essa informalidade maior. Esse efeito com certeza vai acontecer já, né, ao longo de toda essa discussão que infelizmente, né, o que o Congresso definiu não foi efetivado até agora. Nós já estamos vendo esses fenômenos se acelerando, infelizmente. Bom, eu e o Vilela conversamos com Afonso Nina, executivo da Brascom, a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação. Senhor Afonso, mais uma vez, muito obrigado pela sua paciência, pelo seu tempo em pleno feriado. Até uma próxima oportunidade e que a gente possa debater aí notícias mais animadoras para o setor de tecnologia. Até em breve, até breve. Esperamos que sim. Muito obrigado, boa noite.